Fala, nação! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, já estou de volta. Eu vou trabalhar de noite e já vou deixar logo o vídeo pronto para vocês. Apesar que já saiu mesmo. Olha o que os antes estão falando aí da vitória do Flamengo. E falaram também do Felipe Luiz, né? Como eles queriam o Felipe Luiz no time dele. Ou como eles queriam. Mas não vai ter, né? E vamos ver também o que o PVC do O falou aí do Flamengo. Geralmente é um despeitado, mas vamos ver o que eles falaram aí dessa vitória do Flamengo. Vamos começar aqui com o Band Esporte, trechozinho rápido, e após isso vamos pro O Esporte, beleza? E ele foi convidado, teve uma sondagem lá, mas falou que não, quero ficar no Flamengo. E só uma coisa, eu vou deixar no ar uma possibilidade, ninguém noticiou isso e nada, Arnaldo mas Bigode a imprensa Flamengo. turca, eu falei aqui, aliás, durante aquela ausência do Abel, vários sites turcos dizendo que o Abel fazia parte da lista do Fenerbahçe. Então, eu não duvido que o Abel também tenha tido sondagem ou proposta, ou sei lá o que, além do Felipe. O Abel, quando voltar da primeira entrevista, se for perguntar, talvez ele confirme. Mas eles citam o Abel pra caramba lá na Turquia. Isso aqui nem bateu aqui ainda, mas... enfim, agora não conseguiu nenhum dos dois. Mas eu acho que o Abel pode ter tido também proposta além do Felipe. Deixar só isso daqui no ar. Vamos lá. Tem duas coisas interessantes, acho, pra gente debater. Primeiro, o Fenerbahçe tem história com... É um clube super popular da Turquia, foi eliminado da Champions, mas tem história com grandes treinadores, inclusive dois caras que têm ligação umbilical com a torcida do Flamengo. Jogou lá, não jogou? Foi Ele técnico, treinou lá. técnico verdade. em Champions League. Então, Zico foi técnico, Jorge Jesus foi técnico, né, no Fenerbahçe. Aí, acho que essa comparação que você traz, esse é o segundo ponto que eu acho... E o Alex, né, mano? O Alex tem estátua, né? Foi o maior jogador da história, um dos maiores jogadores da história. Aliás, o aniversário foi ontem do Alex. Parabéns, Alex. Parabéns, Alex. Dirigindo hoje o Operário, né, na Série B do Brasileiro. O Felipe, pelo histórico como jogador, a possibilidade, na minha visão, e pela idade, pelo que ele tem feito no primeiro trabalho e tal, a possibilidade dele de encaixe num time mais relevante da Europa, na minha visão, é maior que a do Abel. Pelo histórico dele como jogador, pela ligação dele com alguns clubes, com alguns treinadores, sei lá. Se um dia o Simeone fosse sair do Atlético de Madrid, ele possivelmente faria parte de um estudo, pelo menos, pelo histórico como jogador. Eu não estou nem comparando os treinadores. Vivência europeia, tudo mais. Exato. Né, que o O Abel... Abel jogou num lugar da Europa que é o menor deles atualmente. Certo? Isso. Não o menor deles, mas um dos menores. Não é um centro que vá disputar a Champions e tal. O Felipe não. O Felipe pegou já um momento, inclusive, de um Atlético de Madrid furando a espanholização. Isso. Né? Então, Foi campeão no Chelsea, né? é diferente. É diferente. O É só a Felipe foi questão... um jogador maior do que o Abel. Jogador. Claro, Copa do Mundo. Isso. Seleção nesse brasileira. ponto. Eu não Pô, estou nem comparando a questão... Comparando... Jogadores, né? Exatamente. Como ele... A figura dele é uma figura conhecida na Europa, né? O Felipe Luiz, mesmo ele sendo brasileiro. E isso é raro. Treinador brasileiro ou figura brasileira que está atuando como técnico, conhecido na Europa, é raro. São os laços que ele tem lá e que são fortes, Exatamente. entendeu? Porque ele é um cara reconhecido por uma carreira internacional como jogador, né? O Abel jogou em 2, 3 times em Portugal, não é? É diferente. Não é nenhum demérito ao Abel, mas Não, o né? Felipe Luiz Isso é no claro. futebol é uma figura mais conhecida do que Sim. do que o Abel. E deixa eu só fazer uma justiça. A gente normalmente critica bastante dirigente, mas e esses dois foram bastante criticados por várias coisas, mas só para fazer uma justiça, Landim e Marcos Braz. Quando o Felipe estava no sub-17, ninguém sabia o que podia acontecer. Os caras tiveram a coragem de buscar e de tentar com o Felipe num momento ali de turbulência, lembra? Copa do Brasil, podendo ser eliminado pelo Corinthians e tudo É mais. verdade, bom ponto. Só para ser justo com É os dois, verdade. porque não é qualquer direito que vai no 17, o cara tem história como jogador. Pega lá o Célio Silva no Corinthians e tá lá no sub-15. Eu tô dando exemplos do Luxuló, alguém no São Paulo. Não é simples a coisa, então eu só queria fazer A regra é justamente dar errado, né? Você Sim. alçar um cara lá e o cara não tem tamanho
Pra jogar. Ah, esse vestiário é difícil, o Felipe é amigo dos caras, não vai dar certo. Os caras foram lá e tiveram coragem, então ponto pra dupla aí que foi lá e teve essa coragem de trazê-lo. Bom, e sobre o jogo, o Arnaldo ganhou sem grandes questões, né? Dominando o jogo, né? Controlou um jogo e jogar lá na era Carpini não tem sido fácil, né? Aliás, pro Flamengo isso nunca é fácil. Não, exato. Não vinha sendo fácil com o Flamengo nos últimos tempos, nos últimos anos todos, e passou a ser mais difícil desde que o Carpini assumiu a Juventude. E tinha um fato novo, que era o Palmeiras ter vencido na véspera, muito bem. Né? Mas acho que o Flamengo fez uma partida... Controlado. Achei exato. até preguiçoso o jogo do Flamengo. Sem correr grandes... Isso também impressiona. Porque não toma gol, né? o time não toma gol. Né? Então, o time não toma gol, isso é meio caminho para o sucesso. Você não toma gol e tem do meio para frente a qualidade desses caras. Ele não teve o Jorginho. Aí tem uma coisa do Felipe também que ele vai bem. E acho que essa é uma vantagem de ter jogado no Flamengo e treinado a base do Flamengo. Conhecer exatamente. Tem um jogador que ele hesita em colocar no Maracanã com a torcida do Flamengo em cima. O Everton Araújo. Quando ele coloca, às vezes dá errado. O moleque não consegue jogar a mesma coisa. O Alan. Em jogos fora de casa, ele usa mais esses caras, que o torcedor não gosta tanto. O Emerson Royal mesmo, no primeiro... Lá foi vaiado no primeiro jogo lá no Maracanã. Então, isso ele tem feito com sabedoria. E vai jogar... A gente começou assim, vai jogar o De La Cruz no lugar do Jorginho. Não, fora de casa não era o melhor, era o Alan mesmo. Agora, se fosse no Maracanã com a galera já... Se o Alan pega na bola, então, ele poderia pensar duas vezes. Não pensou duas vezes. O clube ajuda muito, né? Ajuda muito. Do torcedor, como é que é o torcedor e tudo mais. Então, eu acho que ele escalou bem, o time ganhou com tranquilidade. O gramado de Caxias é muito bom. Para o Flamengo jogar, inclusive, né? Porque um dos melhores do país. O Abel elogiou pra caramba. Exatamente. Então, o Flamengo ganhou uma partida... era necessário depois do negócio com o Grêmio. Como o Vessone falou. Se o Flamengo não ganha, seriam dois tropeços importantes na sequência. Né? Dá uma complicadinha. Dá uma complicadinha. Aí o Palmeiras já seria o líder por pontos perdidos e a gente estaria discutindo uma outra situação. Então foi importantíssima a vitória do Flamengo. Devo falar uma coisa que vai soar como a maior loucura que alguém já ouviu na vida, mas... Que isso? O Flamengo do Felipe me parece ser mais dominante do que o Flamengo do Jorge Jesus, sabia? Dominante que eu digo de... Em nenhum momento o adversário parece ter chance contra ele. Ele consegue dominar o jogo, que às vezes se torna um jogo chato, mas é porque o jogo está dominado. A pessoa está com amarrada as pernas, os braços, tal, não tem o que fazer. Você espera acabar os 90 minutos e acabar o tempo. Aquele lá era lindo de ver, era 6-1, porque o 1zinho eu acho que o adversário conseguia. Esse daí é o 8-0. Ele não vai sofrer o gol. Então, é um dominante diferente, mas eu sinto esse Flamengo mais... Eu não sei se vai ganhar título, isso é outra coisa. Eu tô falando dos jogos que eu vejo o Flamengo e aquele lá, esse eu acho que domina o adversário, ele controla o adversário. Eu vou tentar pela direita. Não, você não vai, tá dominado. Pela esquerda, não, você tá fechado aqui. Por cima, você tá fechado também. Aí o treinador adversário fala, por onde eu entro aqui? Eu não tô conseguindo achar uma brecha pra eu entrar. O Jorge Jesus não me parecia isso. Ele lá, às vezes, dava shows e tudo mais, era bonito de ver. Esse eu acho que é mais dominante. Mas, enfim, vai parecer uma doideira isso. O jejum parecia que era um jogo fácil. A Juventude está lá embaixo. Nada disso, gente. Era um tabu de 28 anos, como o PVC bem descreveu aqui na abertura do programa. Não era um jogo fácil, mas o Flamengo tornou, né? Porque dominou o jogo todo, jogou com muita tranquilidade, com amplo domínio. O que a gente pode falar sobre essa boa vitória do Flamengo? Continua ali na liderança, né? Aliás, está muito bem na liderança do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luísa, PVC. Pois é, um jogo assim, além dessa questão desse grande tabu, né, de 28 anos que foi quebrado, muitas nuances, assim, muitas curiosidades, né? Por exemplo, o Saul, ele viveu uma verdadeira saga para estar em campo, né? Porque ele teve o nascimento do filho dele, ele foi acompanhar, não dormiu quase praticamente nada, acordou de madrugada para pegar um voo, pegou 2 voos para estar, chegou no dia do jogo lá, para se apresentar e se juntar aos companheiros, e jogou os 90 minutos e jogou muito bem, deu inclusive assistência. Teve o gol do Emerson Royal, que era um cara que estava precisando, né?
esse gol para ele vai ser importante, porque é um cara que, diferentemente dos outros reforços que chegaram agora, caso do próprio Saul, do Samuel Lino, enfim, ele ainda não tinha engrenado muito, então e ele chegou a ser vaiado, a gente conversou sobre essa situação já algumas vezes aqui no programa, então esse gol é muito importante para elevar o moral dele, né, no Flamengo, né, a gente sabe como é que é importante fazer o primeiro gol, baixa aquela pressão, né? Então foi importante para ele. É um jogo que o Flamengo mereceu, dominou os 90 minutos. Novamente, o Arrascaeta está sendo decisivo, né? Está sendo. Né, todo programa que eu venho aqui, a gente tem que falar de quanto o Arrascaeta tem sido decisivo. Mais um gol, é um cara que está vivendo uma temporada incrível. Inclusive, a gente daqui a pouco vai debater um pouco mais sobre a questão da renovação dele, né, como está, em que pé está. A gente teve uma entrevista exclusiva com o José Boto, o diretor de futebol do Flamengo. Já a gente vai trazer alguns trechos aqui no programa, mas já adiantando que ele, inclusive, falou sobre esse processo de renovação, não só do Arrascaeta, como também do Felipe Luiz. Então, o Flamengo que vai a passos largos, né, se isolando na liderança, e ninguém está aparecendo aí. Até o tabu de 28 anos foi quebrado aí nesse processo. Pois é, o longo tabu que você destacou, PVC, e a gente viu o Saul aparecendo muito bem, e vale ressaltar, né, do esforço que ele fez depois do nascimento do filho para estar com o Flamengo e contribuir de forma efetiva para essa vitória. Arrascaeta fazendo um gol, Emerson Royal também marcando pela primeira vez com a camisa do Flamengo, e o Carrascal também aparecendo com assistência, PVC. É bom que a gente tem uma unidade ainda nos casos de nascimento de crianças, né? Você não fala assim, onde é que tá o cara que tá de férias ainda? Apareceu para dar o treino, não sei o que lá, não é? Tem isso ainda. Mas assim, o Saul tem sido muito importante, o Jorginho foi preservado, o Jorginho não é um problema para quinta-feira, mas foi um problema ontem. O Flamengo tem um elenco extraordinário, você perde o Varela e joga o Emerson Royal, perde o Jorginho e joga o Alan, do Alexandre e joga o Ayrton Lucas, e assim vai, o time está muito bem. E tem uma disputa cabeça a cabeça, porque o Palmeiras tem um ponto perdido a mais, 4 pontos ganhos a menos. Não quer dizer que o Palmeiras vai ganhar os 4 pontos a mais, mas ele tem um ponto a menos. A rigor, a distância entre líder e vice-líder deste momento, à noite o vice-líder por pontos ganhos pode voltar a ser o Cruzeiro, é de um ponto. É do confronto direto que vai acontecer no Maracanã daqui a 4 rodadas. O Flamengo mandou no jogo. Tendo aqueles primeiros 5 minutos, 7 talvez, em que o Juventude ocupava o campo de ataque, complicava. Depois do 10º minuto, você estava ali perguntando com quantos minutos o Flamengo vai fazer 1-0. Sabia? Não era se o Flamengo ia ganhar o jogo, era de quanto o Flamengo ia ganhar o jogo. E ficou mais claro isso depois do primeiro gol. Passe perfeito do Ayrton Lucas para o gol do De Arrascaeta, depois o cruzamento para o Emerson Royal fazer 2-0. O Flamengo está muito forte, consistente. O brasileiro é um caminho que é mais natural do que a Libertadores, porque não é mata-mata, mas tem um perseguidor mais claro por causa do ponto perdido a mais, que é o Palmeiras. E também o Palmeiras chega, né, muito forte, ainda mais depois desse jogo do fim de semana. Agora, a gente destaca muito as opções ofensivas que o Felipe Luiz tem, mas defensivamente é um Flamengo muito forte também. Tanto que a gente pode ver, aliás, não está exatamente nessa tabela, mas é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Está melhor ainda do que a do Botafogo, que é a segunda melhor com 14 gols sofridos, e o Flamengo só sofreu 10 gols neste Campeonato Brasileiro. Então é outro fator que se destaca bastante, embora a gente olhe, claro, para as opções ofensivas lá que o Felipe Luiz tem. Mas se a gente olhar a tabela ali, Flamengo 50 pontos, Palmeiras 46 pontos. Ô Brás, eu me lembro que a gente falava, né, no início da temporada, a diretoria falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Isso gerou dúvidas, teve gente que não gostou, pensando, mas e a Libertadores? Depois, não é bem assim e tal, todas as competições são importantes. É um Flamengo que vem olhando sim com lupa para este Campeonato Brasileiro, e isso tem sido positivo. Positivo porque não é à toa que o time vem muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Essa prioridade está se mostrando presente, e é de fato uma prioridade?
Claro que a Libertadores também entra nesse rolê, nesse jogo. Mas quando você foca no Campeonato Brasileiro, tendo o time que o Flamengo tem, a chance de título é muito grande. Inclusive, esse assunto a gente já abordou com o José Boto. Inclusive, aí já dando uns spoiler aí do que vem pela frente, a entrevista na íntegra. Quem quiser assistir às 16 horas na live do Flamengo no canal do UOL Esporte no YouTube. Mas esse foi um dos pontos que a gente abordou também. E, segundo o Boto, ele acabou se expressando um pouco mal ou interpretaram de uma maneira errada o que ele quis dizer. Na verdade, segundo ele, o que ele quis dizer é que vai muito na linha do que o PVC falou agora. O brasileiro, por ser pontos corridos, você consegue ter uma previsibilidade maior, né? Porque se você mantiver uma regularidade, a chance de você ser campeão é grande. E na Copa do Brasil e na Libertadores, por ser o mata-mata, né? Segundo as palavras do próprio Boto, né? Numa noite infeliz ali, por exemplo, aquele jogo contra o Central Córdoba, na fase de grupos, que o Flamengo foi derrotado no Maracanã. Foi uma noite que nada deu certo e o Central Córdoba, que é um time tecnicamente muito inferior, foi ganhando o Flamengo no Maracanã. Então, ele quis dizer, né, segundo ele, que quando ele falou priorizar o brasileiro, na verdade é porque ele conseguia projetar melhor o brasileiro do que um torneio mata-mata. Mas é isso. É como funciona em Portugal. Sim, é uma visão europeia, né? E assim, o Jorge Jesus disse isso quando ele chegou no Brasil. Jorge Jesus está no Brasil, né, Braz? O Jorge Jesus dizia que não conseguia entender como nós nos comportávamos de uma maneira a priorizar o torneio continental e não o torneio nacional. E isso é uma conta que você olha para o Liverpool, na Inglaterra, o Liverpool prioriza o campeonato inglês. Ok, no ano passado ele voltou a ganhar o campeonato inglês. Então ele pode hoje olhar com prioridade para a Champions League, mas ele sabe que ele tem que tentar somar pontos, como somou ontem o gol do Salah no minuto 50, no pênalti que o Hannibal fez, e está ali caminhando com 12 pontos na frente de todo mundo, 3 pontos na frente do segundo colocado. Ou seja, se ele seguir nessa toada, ele vai ganhar o campeonato. E se ele ganhar o campeonato, ele não vai passar em branco. Ainda que a gente faça, que eu faça essa conta, né? O Flamengo tem 114 anos de história do seu departamento de futebol. Em 65 desses 114 anos, não ganhou título. E é uma coisa que a gente está perdendo de vista. O Palmeiras tem 111 anos do seu departamento de futebol. Em 61 desses 111 anos não ganhou título. Mas hoje as pessoas olham para o Flamengo e para o Palmeiras e dizem assim: mas como? Não ganhou nada esse ano? Não ganhou título nenhum. E é a história do futebol brasileiro especificamente. Então, o Liverpool... Em Portugal, os portugueses têm essa visão, por quê? Porque o Benfica e o Porto e o Sporting sabem que não vão ganhar o torneio continental. Eles vão ganhar o torneio nacional se ganharem. Se ganharem. O Benfica não ganhou ano passado, o Porto não ganhou ano passado, ganhou o Sporting pelo segundo ano seguido. Então, a previsibilidade faz você dizer: a minha prioridade é o brasileiro. Não significa que você não queira ganhar a Libertadores. Sim, estando usando uma palavra flamenguista, Pessoal, é bastante relativo, né? É bastante relativo porque a gente vê o Flamengo hoje como uma das potências, né? Como uma potência do futebol brasileiro, principalmente na Libertadores também. O torcedor não quer só ganhar Brasileirão. O torcedor também quer ganhar também a Libertadores, que até porque a Libertadores hoje leva o clube para aquele Mundial, né? Que teve aí, que acho que, se eu não me engano, agora é de 4 em 4 anos, se eu não me engano, alguém me corrija, é 2 anos. Que tem 2 Mundial, né? Tem aquele Mundial que é curto e tem aquele Mundial que foi agora feito esse ano aí. Esse Mundial dá muito dinheiro, pessoal. Dá muita grana pros times. E dinheiro sempre é bom, né? Quanto dinheiro o Fluminense não ganhou lá nesse Mundial? Palmeiras, Flamengo, Botafogo não ganhou. Então, talvez com esse dinheiro que eles ganharam lá também, encheu o caixa, né? Reforçou e pôde contratar esses jogadores que estão aí, né? Foi o quê? O Royal, o Lino, né? O Royal, Lino, que chegou por último aí, o Saul, né? Então são jogadores que vieram para reforçar, que chegaram depois do Mundial. Eu acho que
focar só no brasileiro, o brasileiro é um campeonato muito bom. Até porque também, só vamos interligar. O brasileiro classifica o time para a Libertadores, e a Libertadores classifica para o Mundial. Então, para o cara ganhar e ir para a Libertadores, só se ele ganhar a Copa do Brasil, né? Que é o campeonato de mata-mata. O que eu entendi que o Braz explicou aí, que o Boto quis falar, é o seguinte, que o brasileiro ele sabe quando começa e quando termina, né? E o mata-mata não sabe. Então, o planejamento é melhor planejar o brasileiro. Essa é a minha visão. Quando você planeja um mata-mata, você não sabe que você pode perder um jogo, de repente ali, meu amigo, uma falha, uma lesão, como acontece, do cara tá correndo ali, tem o músculo estourar e o cara não conseguir chegar na bola e o cara fazer o gol. Né? Nem todo mundo que vai ter o fair play de parar uma jogada em ataque porque o cara se machucou. Um exemplo desse foi o Murilo, né, no Palmeiras. Quando o Palmeiras tomou aquele gol lá no Mundial, ele se machucou, músculo posterior da coxa, e o jogo seguiu, né? Depois que ele saiu, estava já machucado, ficou quase 2 meses se recuperando. E a gente vê muito disso, né? No futebol, lesões de músculo, né? No caso aí do Varela, né? Que tá com pubalgia, foi liberado da seleção uruguaia por causa dessa pubalgia. Então é bom mesmo focar no brasileiro, porque sabe que termina em dezembro. E vai ganhando ali jogo por jogo, vai juntando os pontos. É tipo o cara que quer comprar, ou o cara quer comprar um carro, ou ele junta o dinheiro todo mês, ou ele vai ficar jogando em Mega Sena para ver se ele ganha, né? Então é melhor juntar o dinheiro. Essa é a minha visão, beleza? Pessoal, tamo junto. E os antes, mais uma vez, Arnaldo aí, engolindo seco, né? Pra falar do Flamengo, mas tem jeito, tem que falar. Ele sendo jornalista, ele tem que falar, porque ele vai ter que engolir seco o resto do ano aí, até quando o Flamengo jogar aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.